Se eu te fizer uma pergunta, será que é você que escolheu tudo que você tem na sua vida hoje? O seu time de futebol, a cor que você gosta, o seu corte de cabelo, as roupas que você usa, o estilo que você tem, a maneira de falar que você tem, os seus medos, os seus bloqueios. Será que isso veio de você? É a sua essência? Ou você acredita que foi condicionado a ter tudo isso que você tem? Então hoje eu quero te desmistificar e mostrar que tudo que você tem hoje, a maioria das coisas que você pensa, as suas vontades, o seu jeito de viver, não foi você que escolheu. E eu quero te provar e te mostrar através de conhecimento e pesquisas como você funciona de verdade, como a sua mente age sobre a sua vida. Você tem duas opções nessa vida. Ou você tem o controle sobre a sua mente, ou a sua mente te controla. Meu nome é Luiz Borges e eu sou criador do programa Geração Quantum, um programa que tem a missão aí de despertar a sua consciência, de trazer você para a sua essência e mostrar que você tem um poder muito maior do que você imagina. Você é muito maior do que acredita ser. E a minha missão é mostrar quem é você de verdade e trazer esse poder para você dominar o seu eu interior. Então hoje você vai entender definitivamente como a sua mente funciona, como a sua mente reage aos seus comportamentos aí. Então vamos para a lousa aí para a gente entender um pouquinho melhor, de uma forma mais visível, como tudo isso funciona. Eu fiz uma analogia aqui onde eu coloquei como que a sua mente é como se fosse uma caixa vazia aí. Então eu vou chamar isso aqui de mente. Desde o momento que você nasce, você, nos seus 0 anos, você começa a descobrir o mundo. Você começa a descobrir seus 5 sentidos, você começa a se movimentar, a ter firmeza, a entender o que está acontecendo dentro de você, as suas reações, de você se alimentar, de você sentir as partes do seu corpo. Você começa a engatinhar, a rastejar, você não tem força ainda e você persiste, você vai experimentando o mundo e as coisas ao seu redor. No começo da sua primeira infância, você coloca tudo na sua boca, que você sente pelo paladar as coisas, que é o seu sentido mais aguçado aí no momento que você nasce. Você tem seu tato, que você quer pegar as coisas, sentir a textura daquilo. Você começa, no decorrer dos próximos meses da sua vida aí, começa a ativar mais a sua visão, porque no começo você não enxerga que nenhum adulto enxerga, você não enxerga todas as cores, a profundidade, você começa a desenvolver a sua visão, você começa a desenvolver a sua audição, seu olfato. Então, os 5 sentidos do ser humano, ele começa a ser desenvolvido na primeira infância. E esse desenvolvimento aí, ele nos permite a experimentar o mundo, a experimentar as coisas. Então, imagina que você nasceu e você não tem conhecimento nenhum, você não sabe o que você está fazendo naquele mundo, você não sabe de nada, você tem que aprender as coisas. E para aprender, quem são nossos primeiros professores, nossos primeiros mentores da nossa vida aí? São nossos pais. Então, nossos pais, nosso pai, nossa mãe, para quem não foi criado aí pelos pais, ou só por um ou só pelo outro, teve algum responsável que ajudou você a se desenvolver aí, cuidou de você, porque nenhum ser humano consegue sobreviver sozinho. Precisamos de pessoas adultas e para nos dar essa segurança, esse amor e passar esse conhecimento. Nossos pais, nossos responsáveis, nossa família aí, né? São nossos primeiros mentores. E o que eles vão nos ensinar?
Eles vão ensinar tudo que eles sabem, tudo que eles aprenderam, tudo que eles julgam como certo e errado. Então, eles têm diversas crenças do que pode, o que não pode, o que é certo, o que é errado, o que é justo, o que é injusto, e essas crenças dos seus pais, elas vão ser passadas para você. Então, a primeira coisa que você recebe aí desde o momento que você nasce são as crenças e os ensinamentos, as informações aí que seus pais te passaram. E essas informações, essas crenças aí, quando você está do 0 aos 7 anos, você não tem filtro nenhum, você não tem consciência, você acredita em tudo, você não tem a autoconsciência ali de você questionar as coisas, né? Então, conforme você vai crescendo, a partir dos 3, 4 anos, você já começa a questionar e perguntar. Só que mesmo assim, as crianças, a gente, quando era criança, a gente é enganado facilmente. Qualquer pessoa fala qualquer coisa, você acredita, porque você não tem argumentos para questionar aquilo. Então, quando você acreditava em Papai Noel, em Coelhinho da Páscoa, e seus pais falavam para você que tinha o Papai Noel, que se você se comportasse durante o ano inteiro, obedecesse tudo o que eles falavam, fosse um bom menino, uma boa menina aí, e fizesse tudo o que precisava ser feito, e se você merecesse, você ganharia um presente no final do ano. E nós acreditamos durante vários anos que era assim, a gente fazia de tudo para ganhar aquele presente no final, aquela recompensa, né? Então, quando você era mal criado, você desobedecia seus pais, ou você fazia alguma arte quando você era pequeno, seus pais falavam, olha lá, ó, Papai Noel tá vendo, hein? Se você não fizer tudo isso aí, você não vai ganhar o presente no final do ano, certo? Então era assim que funcionava aí. E a partir do momento, de algum momento das nossas vidas aí, a gente começa a entender que, não tem Papai Noel, não tem Coelhinho da Páscoa. Quem dava tudo isso aí eram os meus pais. Então, o que acontece? Você não tem esse filtro, você não tem esse questionamento nessa primeira infância, que é do 0 aos 7 anos. Só que do 0 aos 7 anos é um dos momentos mais importantes que a gente recebe informações aí, e essas informações vão acabando a virar memórias dentro da nossa mente. E o que são as memórias? As memórias, elas vêm das suas experiências próprias. Tudo que você visualizou, tudo que você sentiu, tudo que você viveu, ele gerou uma memória em você. E essa memória, ele pode ser uma imagem, pode ser um som, pode ser um filminho que você tem na sua cabeça aí de algum momento que você passou na sua vida. Tudo isso, todas as suas experiências, eles criaram uma memória dentro da sua mente. E essas memórias, para elas serem construídas, elas passam por um processo. E esse processo, ela vem de uma experiência. Então, ela começa com uma experiência. Como que você experiencia e experimenta algo? Geralmente, através dos seus 5 sentidos. Então, através dos seus 5 sentidos, você vai experimentar o mundo, você vai descobrir, você vai começar a engatinhar, vai começar a aprender a andar, vai andar de bicicleta, você pode aprender a nadar. Então, tudo isso, não adianta os seus pais te explicarem, alguém explicar para você. Tem muita coisa, a maioria das coisas na nossa vida, nós temos que vivenciar aquilo para tirar as nossas próprias conclusões e aprender com aquilo. Então você experimentou no começo da sua infância, você não tinha medo, você era destemido, você sempre arriscava, então até por isso que tinha adultos sempre nos monitorando aí para não termos algum acidente ou cair ou se machucar ou fazer alguma coisa que não deveria. Então a gente recebe todas essas crenças, só que as nossas experiências, nós damos um significado para elas. Então,
para toda experiência que você tem, você dá um significado. E esse significado, ele carrega uma emoção. E essa emoção, ela pode ser positiva ou negativa. Só que o mais interessante disso é que esses significados que a gente tem, principalmente na nossa primeira infância, elas estão totalmente ligadas com as nossas crenças, as nossas informações que a gente recebeu aí dos nossos responsáveis. Então, se você vai fazer alguma coisa e seu pai briga com você, sua mãe briga com você, aquele significado, ele carregou uma emoção talvez negativa. Você caiu e alguém brigou ou não. Você caiu ali e a sua mãe veio, te encheu de carinho. Não, filho, não aconteceu nada, fica tranquilo, isso aqui tá tudo bem, fica tranquilo, pode continuar. Então você vai lá e tenta de novo. Só que dependendo de como foi essa experiência, o significado que a gente deu ali pode causar algum trauma. E esse trauma, ele pode acabar virando um bloqueio na sua vida. Então você começou a aprender a andar de bicicleta e você teve um tombo feio ali e seu pai brigou com você porque você se machucou, ele também não sabia como lidar com aquilo e ali depois que ele brigou feio com você começou a doer porque você machucou, ralou seu joelho, machucou sua perna, quebrou seu braço, enfim, você decidiu não andar mais de bicicleta, porque seu pai falou, meu, bicicleta é perigoso, isso aqui, ó, meu, você pode cair, pode se machucar mais ainda, então ele reforçou, ele criou uma crença em você que andar de bicicleta é perigoso, você pode se machucar, e você teve uma experiência negativa que andar de bicicleta realmente é perigoso, porque você se machuca, o seu pai briga com você se você se machucar, vai doer, você vai chorar, e se você tentar de novo, você vai cair de novo e se machucar. Isso cria uma crença limitante dentro de você. E poderia ser diferente, poderia ser que você caísse, você se machucaria, você teria uma experiência negativa, uma emoção negativa com aquela memória, só que um adulto poderia falar assim, meu, não, fica tranquilo, isso aqui faz parte, para você aprender você tem que cair mesmo, mas é só levantar que você vai conseguir de novo. E aí você tem alguém te incentivando a arriscar e ir além daquilo. Então, essa experiência negativa que você tem, ela pode ser ressignificada numa experiência positiva. E a partir do segundo momento que você vai tentar andar de bicicleta, você consegue andar de bicicleta e você para de cair, você cada vez mais vai ganhando equilíbrio e confiança para ir além daquilo. E você, aquele simples tombo que você teve, que se machucou, não foi nada, foi só uma parte do processo para você aprender a andar de bicicleta. Então, durante a nossa vida, dos 0 aos 7 anos, a gente vivencia muitas coisas, passa por várias experiências, damos significados, criamos diversas memórias. Dentro dessas memórias podemos ter algum trauma, algum bloqueio, que aconteceu algo devido às crenças que temos, às informações que teve. Só que a partir dos 7 anos aí, o que acontece? Imagina que você tem essa caixa que era vazia e você foi preenchendo ela de memórias, informações, crenças, alguns hábitos. Então, se seu pai falava todo dia lá, meu, não, quando você acordar, você vai arrumar sua cama, você vai ajudar a dobrar a sua coberta, ou quando você brincar, você espalhar seus brinquedos, você vai depois guardar seus brinquedos numa caixa, você tem que tirar seu sapato e colocar num lugar tal. Então, você vai criando hábitos através de ensinamentos aí, e conforme você vai praticando todo dia e vira uma rotina você praticar aquela ação, aquela atividade, isso torna um hábito que você começa a fazer aquilo no piloto automático. Então, a nossa mente aí é formada por tudo isso aqui, as nossas crenças, experiências, informações, traumas, hábitos e o que eu chamo tudo isso de programação. Como se fosse um computador. Quando você compra um computador novo,
ele vem com um sistema operacional básico, mas sem praticamente quase nenhum programa, sem nenhum dado ali. Você vai colocando informações no seu computador e vai deixando ele personalizado para o seu uso, né? Então a mente funciona mais ou menos assim. Só que conforme a gente vai crescendo, essa caixa que aceitava tudo dos seus pais, dos seus responsáveis, da sua família, depois você entra na escolinha e tem os seus professores. O que são essas pessoas? Todas essas pessoas aqui, elas são uma autoridade para você. Quando você vê alguém como uma autoridade, você acaba acreditando mais nelas. E então, se você olha depois na fase adulta, um policial, uma pessoa bem vestida, um professor, um chefe no seu trabalho, quando a gente é criança, a gente olha todas as pessoas mais velhas como autoridade na nossa vida, porque a gente entende que elas sabem muito mais do que a gente. Então você, até os 7 anos, você aceita tudo que vem dessas autoridades. Tudo, você simplesmente aceita, você não tem filtro nenhum. Só que a partir dos 7 anos, dependendo, uns um pouquinho antes, um pouquinho depois, a gente coloca uma tampa. Ou seja, essa tampa, ela é a nossa consciência. Na verdade, não é a nossa consciência, é o que nos torna consciente. Ou seja, você começa a ter sensos críticos, você começa a questionar mais, porque você começa a ter uma personalidade sua e essa personalidade muitas vezes vai questionar quando alguma informação não estiver de acordo com o que ela acredita. E conforme você vai crescendo, dos seus 8 aos 18 anos aí, você vai vivenciando aí mais diversas experiências, diversas memórias positivas, negativas. Você tem um relacionamento aí com seu primeiro namoradinho, primeira namoradinha, e você chora, você sofre porque a outra pessoa largou, você queria pertencer a algum grupo de amiguinhos ali e aqueles amigos não deram nem bola para você porque o seu estilo, o seu jeito não batia com o jeito deles, e aí vão criando rótulos na sua vida. E esses rótulos, eles vão criando alguns bloqueios talvez, ou esses rótulos a gente vai vestindo como se fosse uma máscara, um personagem aí que a gente acredita que é esses rótulos, ou que para agradar algumas pessoas, ou para eu fazer parte de alguns grupos, eu tenho que ser daquele jeito, por mais que lá no fundo eu sinta que eu não queira ser daquele jeito, mas você, como nós somos seres humanos emocionais, somos seres emocionais aí, a gente tem o senso de pertencimento, a gente tem que pertencer a algo, alguma comunidade, algum grupo, alguma família, alguma tribo. Então, dos 8 aos 18 anos, termina, ou melhor, completa diversas informações aqui, outras crenças novas que vêm, você é exposto aí a novas autoridades, né? Então, você é exposto diretamente à sociedade, você não tem tanta proteção assim dos seus pais, você quer experimentar mais o mundo, você vai fazer parte de alguma religião, de grupos, enfim, você tem acesso, você tem contato a diversas coisas na sua vida que você vai filtrando. Então, imagina que a sua tampa é como se fosse um filtro. Só que esse filtro, ele está ligado ao que você já sabe, ao que você aprendeu, como certo e errado, o que pode e o que não pode. E só que depois que a gente começa a ter mais consciência, viver mais consciente, a gente acredita que é tudo isso. Você acredita que é tudo que você aprendeu,
todos os seus personagens, suas crenças, seus hábitos, você acredita que aquilo faz parte de você. E você começa a viver uma vida daquele jeito. Que eu divido aqui agora e chamo isso aqui de visível, isso aqui de invisível. A maioria das pessoas não tem essa consciência que nós somos formados por tudo isso aqui. E isso aqui, ele é responsável por 95% dos seus comportamentos, 95% das suas escolhas, 95% dos seus resultados, 95% de tudo que você acredita e o que move a sua vida. E somente 5% é o que de fato você tem consciência. Então, chamamos aqui de mente consciente, que é equivalente a 5% do que a maioria das pessoas tem, e 95% chamamos de inconsciente. Lembrando que a totalidade disso forma 100% da sua mente, ou seja, 100% do que vai te mover na sua vida. E qual é o tamanho dessa força? Quando você quer fazer alguma coisa conscientemente, mas por algum motivo que você não sabe, você não consegue. Então, depois que você chega na fase adulta aí, você vai começar a trabalhar, vai querer ter um relacionamento mais sério, você vai querer experimentar novas coisas na sua vida e muitas vezes nós temos diversos medos, diversos bloqueios de ser diferente, de arriscar o novo, porque a gente acredita que não consegue, que não pode. Por quê? Você aprendeu no passado que tem algumas crenças, que você tem algumas limitações que vieram das autoridades, dos seus pais e tudo mais, e algumas experiências que causaram coisas positivas na sua vida e coisas negativas. E a sua mente, ela tem uma característica que ela quer te proteger. Só que como ela vai te proteger? Ela vai te proteger baseado no que ela acredita que é bom para você. E o que ela conhece? O que a mente conhece? Tudo isso aqui. Então, se você teve um relacionamento que não deu certo no passado, ou que seus pais se divorciaram, ou você não teve o pai porque você não conheceu, ou você não foi criado pela sua mãe porque ela te abandonou, seja por que motivo que for, você foi criado por alguém da família, e esse alguém da sua família, você teve muita dificuldade na sua infância, tudo isso causou experiências em você. E essas experiências foram criando memórias, foram criando crenças limitantes, informações ali que você passou a acreditar que você só consegue andar dentro de um círculo ali. Você não consegue ir além daquilo porque você não conhece alguém, às vezes, do seu redor que foi além daquilo, ou seus pais, os seus responsáveis, as pessoas que te ensinaram, falaram que você não pode, quem pode é só a outra pessoa porque ela teve sorte na vida, ou ela nasceu numa família diferente, ela tem uma condição financeira melhor. Então vocês percebem quanto de diferente é uma pessoa da outra, é uma criação da outra. Cada um de nós somos únicos. Por quê? Nós tivemos experiências únicas, tivemos memórias únicas que foram baseadas em diversas coisas que só você, só eu, só cada pessoa sabe o que viveu. Então, o que é a realidade para uma pessoa, para os seus pais, por exemplo, para os seus amigos, para uma outra pessoa que você cresceu junto, para o seu irmão, para a sua irmã, é diferente de você. Por mais que durante certo momento das nossas vidas nós
acabamos vivendo coisas parecidas, cada um teve uma experiência única. Então a experiência está dentro da nossa mente. E essa mente, esse todo, esse 100% é o que nos move ali. Então nós acreditamos durante anos na nossa vida e às vezes até hoje que nós somos as nossas experiências, as nossas vontades, e a gente criamos rótulos para aquilo. E você acha que não pode ser diferente daquilo porque você acredita e a sua mente te protege para qualquer coisa fora daqueles padrões, daqueles hábitos, do que você acredita de verdade, você não pode mudar. Então imagina que você está mais gordinho e quer emagrecer. Você tem ali na sua mente consciente que você tem uma vontade de emagrecer e você vai tentar fazer uma academia, só que nessa academia você começa durante um tempo e depois para e você quer controlar sua alimentação, mas não consegue controlar tudo ali, só que às vezes você, no decorrer da sua vida, você tem alguns medos, alguma ansiedade, que a sua fuga é a comida. Você começa a comer mais compulsoriamente ali, né? Numa ansiedade, em alguma coisa que aconteceu ali devido à sua experiência, e você, que é o seu inconsciente ali reagindo, você começa, essa força maior do seu inconsciente, ela vai contra o seu consciente. Você começa a se sabotar, se auto-sabotar aí. Então, é muito difícil a gente ter uma mudança quando a gente não tem a consciência que a gente funciona desse jeito. A gente fica muito na tentativa e erro. Então, o que eu quero mostrar para vocês com esse vídeo, com esse ensinamento, é que nós somos movidos 100% pela nossa mente invisível ali. Todas as nossas escolhas, todas as nossas vontades, nossos desejos, nossas manias, nossos hábitos estão ligados com a nossa programação. Enquanto você não entender como que funciona essa programação, enquanto você não questionar por que você gosta daquilo, será que os gostos que você tem hoje de fato foram você que escolheu ou alguém te condicionou aquilo? Sempre quando você, lá no fundo, você gostaria de fazer alguma coisa, mas acaba fazendo outra, e você depois cria uma justificativa para você mesmo, falando assim, não, eu sou assim mesmo, eu nasci assim, eu sempre fui assim, meus pais foram assim, é o gene deles, é a biologia que eu herdei deles. Só que de fato você não era assim, você não nasceu assim. Muitos medos do que a gente tem hoje na nossa vida, a gente não tinha quando era criança. A gente tinha muitos sonhos, muitas vontades, a gente arriscava muito mais. E por que hoje a gente não arrisca, a gente não vive coisas que a gente vivia antes? A gente tem medos, temos bloqueios. Por quê? Durante sua vida, você foi condicionado a diversas coisas. Lá na sua escola, você às vezes tentava ser diferente, você tinha uma característica particular sua, só que a gente foi treinado a seguir o mesmo padrão, porque se você for diferente, você foi taxado de esquisito, você é taxado de nerd, você é taxado de alguma coisa, ou quando você vai mal na escola, em alguma prova, você é taxado de burro, ou seus pais falaram que você era burro, que você não é inteligente, que você não tem capacidade. Tudo isso está cravado lá dentro. Só que isso não quer dizer que é você em essência. Isso é o que falaram que você é. Só que você acreditou que é aquilo e acredita até hoje que é aquilo. E eu quero te mostrar que você não é o que te falaram que você é. Você só está agindo de acordo com a sua mente, com o que a sua mente foi treinada. Então a sua mente, ela é treinada e condicionada a diversas coisas. Do mesmo jeito que o seu corpo também é treinado.
Quando você começa a fazer um exercício físico, você começa a treinar desde o momento que você nasceu. Vamos voltar um pouquinho. Você não sabia andar, você não tinha força nos seus membros, nas suas pernas, você foi desenvolvendo, foi conseguindo engatinhar, conseguindo parar, conseguindo ter equilíbrio, você foi depois andar de bicicleta, aprendeu a dirigir um carro, você foi treinando o seu corpo a fazer diversas coisas. Se você pegar um atleta hoje, qualquer atleta de alta performance, você vê que a pessoa, a mulher, o homem, treina muito o corpo dela para fazer alguma atividade. Então, todo mundo, ninguém nasceu sabendo, ninguém nasceu pronto, a gente foi treinado desde o momento. E do mesmo jeito que o corpo é treinado, a nossa mente foi treinada também. Só que o mais legal disso é que uma vez que você entende que a sua mente é quem comanda você hoje, você tem como comandar a sua mente, você tem como dar comandos para a sua mente para trocar. Então, a sua mente é como se fosse o seu motor, a sua cabine de controle ali. Só que se você tem algum hábito, alguma atitude, algum comportamento que você não gostaria de ter, você pode mudar aquilo. Você pode ressignificar. Então tem algumas maneiras de você mudar isso. A primeira maneira que você tem que entender para você mudar é entender que você não é a sua programação. A sua programação, a sua mente, ela controla porque ela quer te proteger baseado em tudo ali que você que faz parte de você, que foi condicionado, que você aprendeu ali no decorrer da sua vida. Só que se você quiser mudar uma memória, então se você tem algum medo de alguma coisa, você vai ter que entender que aquele medo é devido a algum limite, algum bloqueio que você tem lá na sua mente. E para você tirar esse medo, você vai ter que ressignificar, ou seja, dar um novo significado para aquela memória de medo. Então você vai ter que experimentar, arriscar, ter uma nova experiência e ver que aquele medo, ou seja, aquela experiência negativa que você tinha, você vai ter que experimentar até criar um novo significado positivo. Então, tem técnicas aí de programação neurolinguística, de você mudar os hábitos através de repetição, através de comportamentos, diversas maneiras aí que você consegue ressignificar essas memórias. E os seus limites que outras pessoas às vezes colocaram em você e que você passou a acreditar naquilo que são as suas crenças, você tem que rever essas crenças. Será que aquele limite, aquele bloqueio que eu tenho hoje é de fato meu, ou eu acreditei porque alguém me falou ou por alguma experiência, uma única experiência que eu fiz e que não deu certo, que eu não fui adiante? Então, quando você começa a questionar aquilo e começar a ver mais num ângulo dissociado, você começa a ver comportamentos nos seus pais ou das pessoas que te criaram, e se você voltar um pouquinho na sua memória, você vai vendo diversas coisas que você assimilou aquilo para você como se fosse seu, só que não é seu, você pegou aquilo para você. E você pode devolver aquilo e trazer de fato quem você gostaria de ser. Então, a mensagem final que eu deixo para vocês aqui é que você não é a sua programação, você não é as suas crenças. Do mesmo jeito que a sua mente foi treinado a acreditar que você é desse jeito hoje, você pode treinar ela novamente para mudar, para ressignificar. Então o que eu quero deixar de mensagem final aí é que você é muito mais, é muito maior do que você acredita ser. E você, para ser maior, para se sentir maior, você tem que parar de ser dominado pela sua mente e você dominar a sua mente, você dar os comandos. Então, ao invés de você reagir, você tem que começar a agir diferente. E quando você age, você é a causa e não o efeito. A maioria das pessoas hoje vive do efeito, vive das circunstâncias, vive do que acontece no mundo externo e do que ela passou a acreditar. Só que a partir do momento que você muda, você cria, você gera essa causa, você é a sua própria causa, esse efeito ele muda, os seus comportamentos mudam, os seus resultados mudam. Então a sua vida muda completamente. Então,
Espero que vocês tenham entendido um pouquinho aí, depois dessa confusão aí, como a sua mente funciona e como você foi condicionado a acreditar em algumas coisas na sua vida que não é porque você de fato é aquilo, mas porque falaram que você é aquilo. Então, essa é a mensagem de hoje e depois eu vou fazer outros vídeos aí explicando alguns detalhes a mais sobre a nossa mente aí. Mas acredite, a mente, ela é a chave da vida. Uma vez que você dominar ela, você vai resgatar um poder absurdo, gigantesco dentro de você para você comandar e mudar qualquer área da sua vida. Beleza? Gratidão, muito obrigado aí. E se você curtiu esse conteúdo, deixa um comentário, deixa um like aí, ou alguma coisa a mais, uma dúvida que você ficou com essa explicação, que eu possa fazer outros vídeos, outros conteúdos aí, para tirar essas dúvidas aí e o que eu conseguir ajudar todo mundo. Valeu, muito obrigado.